eu estou no Templo de Luxor, na cidade de Luxor. E é por aqui que eu começo a mostrar para vocês o Egito. Com uma população de cerca de 100 milhões de habitantes, o Egito é um país que ocupa 2 continentes. Localizado no norte da África, uma região também chamada de África Mediterrânea, ele abrange ainda a Península do Sinai, do outro lado do Canal de Suez, já no continente asiático, onde faz fronteira com Israel e a faixa de Gaza. O Egito foi formado a partir da mistura de vários povos que ocupavam a região, mais de 5.000 anos atrás. Por volta de 3150 a.C., Narmer foi o primeiro faraó da primeira dinastia do Egito Antigo. Com o passar dos milênios, muita história aconteceu, envolvendo sempre poder, religião e, claro, conhecimento, com nomes que são sempre lembrados até hoje, como dos faraós Kelps, Ramsés II e Tutankhamon. E que tal visitar o Egito com a Carioca no Mundo Experience? Eu me juntei a 2 das melhores agências de viagens de luxo do Brasil, a Travel Place e a Fred Tour, para oferecer aos seguidores do canal experiências de viagens como as minhas. Faça sua reserva com a gente, o nosso contato está na descrição deste vídeo. Bom, e agora chegou a hora de contar um pouco da história do Egito para vocês. Neste e nos próximos vídeos, nós vamos ver as pirâmides nos arredores da capital Cairo, navegar pelo Rio Nilo, o maior rio do mundo, com cerca de 7.000 quilômetros de extensão, e desbravar os muitos tesouros arqueológicos de Luxor, antiga capital que teve o nome de Tebas, que é onde eu estou agora, no Templo de Luxor. Pessoal, quero apresentar vocês ao Rami, que vai ser o nosso guia aqui em Luxor, o nosso guia no Egito, nessa viagem fantástica. Rami, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Olá, muito boa tarde. Estou muito feliz de acompanhar e trabalhar aqui com o Jaime para mostrar para vocês a maravilha do Egito, os templos, os monumentos do meu país. Vai ser um vídeo imperdível. E eu quero dizer para vocês que nós dois estamos sem máscara, fizemos o teste de PCR, trabalhando aqui ao ar livre, estamos mantendo uma certa distância para poder fazer esse vídeo para vocês. O Templo de Luxor é um dos mais importantes de todo o Egito e ele foi construído por 2 faraós muito conhecidos. O Amenhotep III, que fez o interior do templo, e o Ramsés II, que construiu essa fachada maravilhosa. Eu estou roubando o papel do guia porque ele acabou de me dar aula. Eu estou certo? Acertei? Certíssimo. Aqui, como você está vendo, que aqui temos a fachada e os colossos do Ramsés II, e 4 estátuas do Ramsés II e 2 obeliscos. Estão vendo esse obelisco? Ele é um monolito, ele foi construído com um único bloco de rocha. Gente, quantos metros de altura? Aqui, esse obelisco está à nossa frente, está com mais de 24 metros de altura, de um bloco só de granito rosa de Assuã, que estamos falando mais ou menos a 280 quilômetros que eles levaram esse bloco e uma peça só. Que foi transportado de Assuã até aqui. Assuã é uma outra cidade que vocês ainda vão conhecer, que fica às margens do Rio Nilo, que nós vamos mostrar aqui no canal também. Agora, uma curiosidade, eram 2 obeliscos. Um deles ficou aqui no Templo de Luxor e o outro foi dado de presente para a França e está na Place de la Concorde em Paris. Então quem vai a Paris, quem visita Paris ou já viu por foto, está lá o obelisco na Place de la Concorde. Tá certo? Tá. Certíssimo. Por que ele foi dado de presente para a França? Porque naquela época tinha o Muhammad Ali, que era o rei do Egito, o fundador do Egito moderno, o fundador da monarquia egípcia. Muhammad Ali, ele não dava muito atenção dos monumentos dos antigos egípcios. Então ele, para aproximar da França, então ele deu um presente, esse obelisco, e o que está mais engraçado é que eles deram para ele uma torre que tem relógio, que está na mesquita de alabastro dele aqui, que nunca funcionou. Então temos agora um presente francês, não é um presente grego, como fala no Brasil. Verdade. O
que é o colosso? O colosso e tipo uma estátua quando o faraó está sentado ao trono do Egito, mas uma estátua gigante. Então essas duas estátuas elas representam Ramsés O Ramsés II. II no trono do Egito. As duas. As ambas. duas, ambas. E essas outras estátuas em pé? Essas outras estátuas em pé são do Ramsés II também, que está com a dobre coroa do Egito, mostrando aí a união entre o Alto e o Baixo Egito aqui. E também outra coisa também podemos falar, quando vocês vão ver uma estátua durante a nossa viagem, que o faraó quando está com as pernas para frente assim, mexendo, significa que ele está vivo. Quando ele está com o formato de Osíris e ele está com a barba curvada, significa que ele está morto. O Templo de Luxor foi construído entre os anos 1400 e 1000 a.C., primeiro por Amenhotep III e depois por Ramsés II, mas também com a participação de um ou outro faraó pelo meio do caminho, como Tutankhamon, que era neto de Amenhotep III. O templo foi dedicado ao deus Amon-Ra, a principal divindade dos egípcios no período que ficou conhecido como Novo Império, a partir de mais ou menos 1550 a.C. Amon-Ra, na verdade, é a junção de dois deuses que já existiam, Amon, criador do universo, e Ra, o deus do sol e da luz. Na forma de Amon-Ra, ele se tornou o deus dos deuses, imbatível e merecedor de um templo magnífico como este. Não, olha isso, olha o trabalho de cada coluna dessas. E a beleza desse granito, a cor dele, né? Esse granito rosado. A beleza disso é algo realmente inexplicável. Olha os detalhes lá em cima, no alto da coluna. Os templos, eles têm algo em comum. Todos eles têm uma fachada. E um pátio aberto, sala de colunas e sala de oferendas e depois o santo santuário, o lugar mais sagrado do templo. Então, aqui é a sala de colunas. Essa sala, a primeira sala de colunas. Essa primeira sala de colunas é do Ramsés II. E entre cada coluna e outra tem uma estátua do Ramsés II. Sempre ele em diferentes momentos. E esses dois colossos? É do Ramsés II sentado ao trono do Egito como faraó do Egito. Então ele tem 4 colossos, ele tem 2 na fachada e mais 2 aqui na entrada. Isso mesmo. A partir dessas duas estátuas, dois colossos do Ramsés II para fora, foram construídos pelo faraó Ramsés II. E daqui para o fundo do templo do Santo Santuário foi construído pelo faraó Amenhotep III. Vamos entrar à sala das oferendas de Amenhotep III e tem uma surpresa lá no Santo Santuário que vamos ver, vamos saber de quem é esse Santo Santuário agora. Quando o imperador macedônio Alexandre o Grande conquistou o Egito e fundou a cidade de Alexandria no século IV a.C. para demonstrar seu respeito à religião dos antigos egípcios, ele mandou restaurar o Santo Santuário do Templo de Luxor, onde Amon-Ra era adorado, e deu um jeitinho de se incluir na história. Nessas imagens, Alexandre aparece recebendo a chave da vida das mãos de Amon-Ra. E aqui, Amon-Min, o deus da fertilidade e das colheitas, concede ao imperador também o poder da fertilidade. Olha isso! Essa é a Avenida das Esfinges que liga os templos de Luxor e Karnak. Ela tem cerca de 3 quilômetros de extensão e aqui, de cada lado, estão dispostas essas esfinges. A esfinge tem esse corpo do leão, né, com a força do leão, e a cabeça do faraó, com a sabedoria do faraó. Sabe quantas esfinges tem aqui? Cerca de 2.000 esfinges, porque ainda tem esfinges que eles estão descobrindo. Gostaram? Amanhã tem mais.
Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa super van. Lá vamos nós. Hoje começamos com a joia do Egito, os templos de Karnak e depois o templo da Hatshepsut. E fechamos o dia com o Vale dos Reis para ver as tumbas dos faraós. Maravilha! Bem-vindos ao Templo de Karnak, o maior templo de todo o Egito, que reúne vários templos num só. O Templo de Karnak começou a ser construído por volta de 2200 a.C. e só foi concluído em 360 a.C. Ele foi dedicado ao deus Amon, quando ele ainda não era Amon-Ra. Mas depois, Amon-Ra também recebeu várias homenagens por aqui. Vamos lá conhecer. Gente, importante lembrar o seguinte: o deus Amon aparecia para os antigos egípcios de várias formas. Uma das formas era a forma de um carneiro. E é por isso que aqui nós vemos várias esfinges com essa cabeça de carneiro. Embaixo de cada uma delas, embaixo da cabeça de cada carneiro, Ramsés II, sendo protegido pelo deus Amon. É super alta essa muralha. Vamos entrar. Podemos ver nessa fachada de atrás aqui como os antigos egípcios conseguiam levantar esses blocos de pedra. Eles fizeram uma rampa de barro para levantar os blocos de pedra e depois eles começam a tirar. Mesmo com essa facilidade de construir a rampa de acesso, que já era difícil construir esse caminho de acesso até lá em cima, imagina o peso de transportar uma única pedra dessa. Agora, para construir todo um portal desse, olha como era íngreme. Aqui, um dos templos secundários do complexo de Karnak, dedicado ao deus Amon-Ra, mas com várias estátuas do faraó que mandou construí-lo, Ramsés III. Aliás, como vocês já viram em Luxor, era assim que funcionava. Os faraós mandavam construir os templos para os deuses, mas enchiam de estátuas suas, porque eles, além de faraós, eram os sacerdotes supremos da religião. Então, o povo tinha que enxergá-los como deuses. Aqui fora, já damos de cara com mais uma estátua de Ramsés II, provavelmente o maior faraó de todos os tempos. Ele viveu quase 100 anos e teve mais de 180 filhos com diferentes esposas, mas a sua preferida sempre foi Nefertari, também retratada aqui, mas eu vou contar melhor a história deles para vocês num próximo vídeo. A parte mais impressionante do Templo de Karnak é o Salão Hipóstilo, com mais de 5.000 metros quadrados e 134 colunas, algumas delas com 23 metros de altura e 3 metros de diâmetro. Todas essas colunas são monolitos, talhadas de uma mesma pedra e ricamente decoradas com hieroglifos. E reparem nos desenhos, nas pinturas, o amarelo, o vermelho, o azul. Essas cores eles extraíam dos minerais. O vermelho era do granito, o amarelo do arenito, o azul da turquesa. É sensacional. E eles passavam clara de ovo para preservar a coloração. Haja galinha, hein? Escaravelho é o símbolo da sorte, sendo que esse escaravelho aqui, que é o principal do templo, aliás, o escaravelho até então mais importante do Egito, que foi achado no templo de Emhotep III. Ele foi achado no templo de Emhotep III. E acredita-se que, dando 3 voltas no escaravelho, no sentido anti-horário,
você tem sorte. Para as mulheres que dão 7 voltas, elas conseguem um marido. Para quem quer engravidar, precisa de 9 voltas, e daí por diante. Então, quanto mais voltas você der, mais sorte você tem, mais graças você atinge. Por via das dúvidas, vou dar minhas 3 voltinhas. Terceira volta. Já garanti a minha sorte. Sorte garantida. Agora, uma visão de um dos obeliscos da rainha faraó Hatshepsut. Eram 2, mas o outro, está aqui. Caiu centenas de anos atrás e só sobrou essa parte dele. O obelisco de Hatshepsut é o maior construído no Egito Antigo, com 27 metros de altura e 340 toneladas. Daqui a pouco, vocês vão saber melhor quem foi Hatshepsut. Ela tem uma história incrível. Aqui estamos chegando ao Santo Santuário do Templo de Karnak, o lugar mais sagrado do todo o templo, que só os únicos que podiam entrar naquela época, o faraó como grande sacerdote ou o grande sacerdote do templo. Agora vamos ver o Santo Santuário e a base da barca sagrada do deus Amon-Ra. Atravessando uma das pontes sobre o Rio Nilo, no sentido leste-oeste para visitar o templo funerário de Hatshepsut e em seguida o Vale dos Reis, onde foram enterrados diversos faraós. E sabia que existe uma lógica nisso? No lado oeste do rio, para onde estamos indo agora, é onde o sol se põe. Para os antigos egípcios, o pôr do sol estava associado ao fim de um ciclo, ao fim da vida. E é por isso que todos os complexos mortuários daquela época eram construídos no lado ocidental do Nilo. Já o lado oriental do rio é onde o sol nasce. Esse era considerado o lado da vida. E é por isso que os templos de Luxor e Karnak, dedicados aos deuses, a origem de toda a vida, ficam no lado leste do rio Nilo. Pronto, chegamos! Hatshepsut, estamos chegando no seu templo. Hatshepsut tem muita história. Primeiro porque ela foi uma rainha faraó, uma mulher poderosa e que governou o Egito por muitos anos. E mais ou menos 21 anos, uma mulher no poder como faraó do Egito. Olha que beleza essa escadaria, gente. Olha a entrada desse templo que é esculpido na rocha. Este é o templo funerário que homenageia Hatshepsut, a rainha faraó que reinou entre 1479 e 1458 a.C., na 18ª dinastia do Egito. A história de Hatshepsut, como a de muitos outros governantes egípcios da antiguidade, é complexa. Filha do faraó Tutmosis I, com a rainha oficial do Egito, Hatshepsut casou-se com o meio-irmão Tutmosis II, filho de seu pai, com uma esposa secundária. Esses eram arranjos comuns naquela época para preservar a linhagem da dinastia, mas isso também causava muita confusão. Tutmosis II viveu pouco após ter se tornado faraó, e a viúva irmã Hatshepsut assumiu o poder, meio que passando para trás Tutmosis III, filho de seu marido com uma esposa secundária. Mas como o povo aceitou isso? Com o auxílio dos sacerdotes, Hatshepsut criou para si mesma a história de que ela era filha direta do deus Amon-Ra, e conseguiu consolidar-se no governo por 21 anos. Aqui no seu templo mortuário há várias passagens sobre a sua vida, desde a sua representação como homem, uma imposição sua, até as conquistas comerciais que o Egito empreendeu no seu reinado. Seguinte, Hatshepsut pegou e fez uma viagem para o país de Ponte, que hoje em dia é a Somália. E aqui mostra isso de uma maneira muito clara. Repara os coqueiros que não existem no Egito, as tartarugas que eles encontraram no caminho, os peixes, está tudo aqui registrado. Ali, se você olhar bem, tem uma figura de um africano. São pessoas que eles encontraram na viagem. Eles foram neste barco maravilhoso. Olha as velas do barco navegando. Tem ali os soldados também.
Aqui está Hatshepsut, ainda com a figura masculina, e tudo o que eles trouxeram, incluindo as árvores de incenso, que também não existem no Egito, as especiarias, sementes que eles trouxeram. Olha que maravilha! Hatshepsut também gostava de registrar as suas viagens. A gente tem alguma coisa em comum. A gente só não sabe mais sobre Hatshepsut porque depois de sua morte, Thutmose III finalmente assumiu o poder e mandou apagar a maioria das imagens da rainha faraó aqui no templo. Que família, hein? Bem-vindos ao Vale dos Reis, onde foram construídas tumbas para faraós e figuras poderosas das dinastias 18, 19 e 20, na margem oeste do rio Nilo, próximo a Tebas, antiga capital do Egito, hoje Luxor, a 640 quilômetros do Cairo. As dinastias 18, 19 e 20 constituíram o chamado Novo Império do Egito Antigo, entre os anos de 1551 e 1080 a.C. Já haviam se passado mais de 1000 anos desde que as grandes pirâmides nos arredores da cidade do Cairo tinham sido construídas e elas tinham caído em desuso como câmaras funerárias. Afinal, eram muito chamativas, praticamente um convite aos saqueadores dos tesouros dos faraós. E o que os egípcios encontraram aqui no Vale dos Reis? Uma cadeia de montanhas de rocha calcária, sendo uma delas em forma de pirâmide. Olha isso! As tumbas foram escavadas nas rochas, em túneis profundos que chegam a mais de 150 metros de extensão. Olha só essa maquete que existe no Centro de Visitantes do Vale dos Reis. Até hoje, já foram encontradas 64 tumbas. Porém, apenas uma delas escapou da ação de saqueadores ao longo dos milênios. A do famoso faraó Tutankhamon, descoberta em 1922. Vamos lá conhecer o Vale dos Reis? Eu vou entrar na tumba do Merembetá, que era filho de Ramsés II. Era o 13º filho do faraó Ramsés II. Dinastia 19. Logo na entrada da tumba de Merembetá, que governou o Egito entre 1213 e 1203 a.C., a gente vê paredes decoradas com imagens de deuses, muitos hieroglifos e essa longa rampa rumo ao subsolo. Aqui, o sarcófago de pedra do faraó Merembetá, o maior já encontrado em todo o Egito, e também a reconstituição do túmulo de pedra no qual ele estava. Nossa próxima visita é a tumba de Ramsés IX, faraó entre 1131 e 1112 a.C. As paredes e o teto foram ricamente adornados com imagens que serviriam como um guia a ser seguido pelo faraó rumo à vida eterna. Nas tumbas também eram colocados objetos que os faraós iriam usar na eternidade, como cama, trono, armamentos, carruagens e itens do dia a dia, como roupas, louças e alimentos. Este é o local onde ficava o sarcófago de Ramsés IX. Agora é a vez da tumba de Ramsés I, o fundador da 19ª dinastia. Ele governou o Egito por menos de 2 anos, entre 1292 e 1290 a.C. Portanto, sua tumba é relativamente modesta. Tem apenas 29 metros de extensão, mas é belamente ornada com imagens de várias divindades, e seu sarcófago em quartzito rosa também está aqui.
Nós vamos descer agora para visitar a tumba do Tutankhamon, que é um faraó que reinou dos 9 anos de idade aos 19 anos. Portanto, ele morreu muito jovem, sendo que o tesouro dele foi encontrado praticamente intacto, por isso que ele ficou tão conhecido. Quando o historiador grego Diodoro Sículo visitou o Vale dos Reis por volta do ano 60 a.C., portanto mais de 2000 anos atrás, ele não conseguiu esconder a sua decepção e escreveu: "Não encontramos nada exceto o resultado de pilhagem e destruição." Uma prova de que há muito tempo essa área já havia se tornado o alvo certo de diversos ladrões de túmulos. Qual não foi a surpresa então quando em 1922, apenas 100 anos atrás, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou o túmulo intocado do faraó Tutankhamon, com todos os seus tesouros dentro. Mais precisamente 5.398 itens, incluindo um caixão de ouro maciço, a máscara mortuária do faraó, estátuas de divindades, tronos, carruagens, trombetas, cálices, 130 bengalas e suportes, já que Tutankhamon tinha um defeito na perna esquerda, comida, vinho, sandálias e roupas íntimas de linho. Mas Jaime, como isso foi possível? Tutankhamon foi um faraó muito jovem. Governou de 1332 a 1323 a.C., dos 9 aos 19 anos, quando morreu. 100 anos depois de sua morte, quando os túneis da tumba de Ramsés VI estavam sendo escavados, houve um desmoronamento de pedras que cobriu completamente a entrada da tumba de Tutankhamon. Ninguém ligou e por mais de 3.000 anos ninguém nunca mais soube nem viu, até 1922. As pinturas que adornam a sala funerária de Tutankhamon retratam a passagem dele para a vida eterna, como a barca sagrada e a interação do faraó com divindades como Osíris e Nut. Os tesouros de Tutankhamon estão hoje no Museu Egípcio do Cairo, mas a múmia do faraó continua aqui no Vale dos Reis, impressionantemente bem conservada. Olha ele aí, morreu com apenas 19 anos, mas vai viver por toda a eternidade. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. E fica ligado, porque vai ter mais sobre o Egito aqui no Carioca no Mundo.